Olá, meus queridos estudantes da primeira série do ensino médio do Colégio Leonardo da Vinci. Eu sou Eduardo, professor de Geografia. Hoje nós teremos a nossa primeira videoaula. O tema: solstício e equinócio. Para falar sobre o solstício e o equinócio, temos que falar um pouquinho sobre os movimentos realizados pela Terra. O movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo. Tem uma duração de 24 horas e é responsável pela sucessão dos dias e das noites. O movimento de translação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Tem uma duração de 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas são compensadas durante 4 anos e acrescidas no mês de fevereiro, formando assim um ano bissexto. De 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto. Esse ano, 2020, é um ano bissexto, onde nós temos 366 dias e não 365, como ocorre normalmente. Ao desenvolver o movimento de translação, a Terra realiza uma órbita elíptica ao redor do Sol. A inclinação do eixo imaginário da Terra de 23,5 graus são responsáveis pela sucessão das estações do ano. Então nós temos alguns elementos fundamentais responsáveis pela sucessão das estações do ano. O formato esférico do nosso planeta, a incidência de radiação solar é distribuída de forma heterogênea, a órbita elíptica que a Terra realiza ao redor do Sol e o eixo de inclinação da Terra de 23,5 graus são os responsáveis pela sucessão das estações do ano. Afélio e periélio. O afélio é o momento de maior afastamento e menor aceleração da Terra. Já o periélio é o momento de maior aproximação e a maior aceleração no movimento de rotação da Terra. Afélio, afastado. Periélio, perto. Solstício e equinócio. O solstício e o equinócio são fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol, ou seja, a incidência de raios solares nos hemisférios norte e sul, e o início das estações do ano. O solstício e o equinócio marcam a data em que tem início as estações do ano. É naquele momento que a posição da Terra em relação ao Sol marca o início de uma estação. O solstício e o equinócio, eles possuem coeficiente de iluminação distintos, correto? No equinócio, os dois hemisférios são iluminados com a mesma intensidade. Já no solstício, você tem um hemisfério mais iluminado do que o outro hemisfério. O equinócio ocorre durante o outono e a primavera e o solstício ocorre durante o verão e o inverno. Vamos falar um pouco sobre o solstício. Ocorre em 2 momentos do ano. Marca o início do verão e o início do inverno. O verão inicia-se em junho no hemisfério norte e em dezembro no hemisfério sul. E o inverno já tem início em dezembro no hemisfério norte e em junho no hemisfério sul. Percebam que as estações são trocadas. Isso porque, nesse exato momento do solstício, a incidência de radiação solar vai atingir perpendicularmente um dos hemisférios, ou o norte ou o sul. Aonde a incidência do Sol é maior, verão. Aonde a incidência do Sol é menor, inverno. Equinócio. O equinócio é o momento em que o posicionamento da Terra em relação ao Sol faz com que a radiação solar incida perpendicularmente na linha do Equador, fazendo com que os dois hemisférios sejam iluminados com a mesma intensidade. O equinócio marca o início da primavera e do outono. A primavera inicia-se em março no hemisfério norte e em setembro no hemisfério sul. Já o outono tem início em setembro no hemisfério norte e em março no hemisfério sul. Vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença entre o solstício e o equinócio. O solstício é o acontecimento astronômico que significa o início do verão ou o início do inverno.
É a época do ano em que o Sol incide com maior intensidade em um dos dois hemisférios, ou no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Isso faz com que um dos hemisférios receba uma maior radiação solar do que o outro. Em contrapartida, quando a intensidade solar é menor, você tem o inverno. Quando a intensidade solar é maior, você tem o verão. Quando o solstício de verão no hemisfério norte, o Sol vai incidir perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Quando é o solstício de verão no hemisfério sul, o Sol vai incidir perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o seguinte: durante o verão, os dias são mais longos do que as noites. Já durante o inverno, as noites são mais longas que os dias. Equinócio é o momento em que nenhum dos dois hemisférios vai receber uma incidência de radiação diferente. Ou seja, a incidência da radiação solar vai atingir perpendicularmente a linha do Equador, fazendo assim com que os dois hemisférios, norte e sul, sejam iluminados com a mesma intensidade. Consequentemente, você tem uma padronização, você tem uma distribuição homogênea entre as horas do dia e as horas da noite. O equinócio ele ocorre em dois momentos e ele marca o início do outono e da primavera. O outono no hemisfério sul começa em março, no hemisfério norte em setembro. Já a primavera no hemisfério sul começa em setembro e no hemisfério norte em março. Falar sobre o fenômeno que ocorre durante o afélio e o periélio, durante os solstícios, que é conhecido como o sol da meia-noite, ou dia e noite polar. É um fenômeno natural, observável, principalmente nas regiões polares, no Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte, e no Círculo Polar Antártico, no hemisfério sul. Local onde o Sol é visível por 24 horas, nas datas aproximadas de solstício e verão. Então, existe um momento do solstício, de verão e de inverno, em que o eixo de inclinação da Terra, o formato esférico e a translação elíptica faz com que um hemisfério, uma região polar, receba claridade durante praticamente 60 dias. Como é o caso da imagem, a gente consegue visualizar aqui que o Polo Norte ele vai receber claridade e que o Polo Sul ele não vai receber essa claridade. Isso devido ao eixo de inclinação, ao formato esférico da Terra. Então você tem o dia polar no hemisfério norte e a noite polar no hemisfério sul. A noite polar ocorre no inverno, quando o Sol permanece abaixo do horizonte durante o dia todo. Na imagem a gente pode vislumbrar isso. O dia polar acontece principalmente no hemisfério norte, como você pode ver na imagem, e a noite polar no hemisfério sul. Você tem uma alternância. Durante o solstício de verão no hemisfério sul, você tem o dia polar. Durante o solstício de inverno no hemisfério sul, você tem a noite polar. Isso acontece nos meses de dezembro e junho.